Boa noite, caríssimos e caríssimas. Boa noite, gente. Oxi. É que nós tenhamos uma excelente noite, viu? Prazer imenso, mais uma vez, estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouco daquilo que nós conseguimos aprender da doutrina espírita, né? E eu sempre agradeço a meus pais pelos direcionamentos que eu recebi e meus irmãos desde que nascemos, porque nós nascemos num berço espírita. E a gente vai estudando o espiritismo, a gente vai tendo uma compreensão mais profunda da mensagem de Jesus. Por quê? Porque há 2000 anos, quando Cristo veio a este planeta, ele veio trazer a verdade. Ele é considerado pelo espiritismo como a segunda revelação, não a pessoa do Cristo, mas automaticamente, né, evidentemente, a sua mensagem. Porque, com certeza, como governador espiritual, nós vamos ver no livro A Caminho da Luz, quando Cristo participa de reuniões na formação do orbe terrestre, já era um espírito evoluído, um espírito puro, então, automaticamente, que ele permitiu que os prepostos do cristianismo viessem antes dele, né? E a gente tem como a primeira revelação de Deus aos homens, nós temos na figura de Moisés, que veio a este mundo trazer a ideia e a compreensão de um Deus único. Apesar de ter pintado aquele Deus perverso, severo, vingativo, irado, que não perdoa, mas pelo menos ele deixou a ideia de um Deus justo. Olho por olho, dente por dente, ou seja, se você fizer alguma coisa errada, automaticamente que você vai pagar da mesma medida. Então, com a doutrina espírita, a gente vai ter a compreensão dessas mensagens. Por quê? Porque a doutrina espírita, gente, como Cristo disse, que ele não tinha vindo destruir a lei, e aí a gente vai ter uma compreensão mais profunda, porque Kardec vai abordar que Jesus falava da lei mosaica, e aí nós vamos ter a compreensão de que, na realidade, ele falava de uma forma muito mais ampla, principalmente a lei de causa e efeito, que é uma lei que rege o universo, né? Quantas pessoas foram curadas pelo Cristo? Foram inúmeras pessoas que, com aquela fé profunda, com aquela fé, vamos dizer, racional, para ir naquele tempo, né, naquela época, a gente poderia dizer assim, tinham a certeza absoluta de que alcançariam aquilo que buscavam no Cristo. Então o Espiritismo vem nos apresentar o Cristo como nosso guia e modelo de perfeição. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona os espíritos amigos, né, qual foi o tipo mais perfeito que Deus enviou aos homens para servir de guia e modelo. E nós sabemos que é o Cristo. Nós temos o Cristo como nosso governador. Ele governa esse planeta, ele é um espírito crístico na concepção de um espírito elevado, espírito puro. Como ele, existem vários. E quando ele veio a este mundo, ele ficou aqui pregando durante 3 anos. 3 anos somente. Porém, durante esses 3 anos, ele nos apresentou mensagens que é para a vida toda. Tanto é que quando nós fazemos uma leitura do Novo Testamento, temos a percepção, a compreensão, o entendimento daquelas verdades que propalam na nossa sociedade atual. Em pouco tempo, ele apresentou muitas coisas. O grande problema não está naquilo que Jesus apresentou, mas a forma como nós lemos, como nós compreendemos, como nós interpretamos, por exemplo, o Novo Testamento, né? Dificuldade. Aí por isso é que a doutrina espírita, a gente poderia dizer que o espiritismo não veio destruir a lei de Jesus, pelo contrário. É como o próprio Emmanuel nos fala, né? Aquele espírito que era o protetor de Chico, que Chico, muitas mensagens, muitos livros através do Chico, ele vem dizer que o espiritismo é o cristianismo redivivo. É a essência do cristianismo. É o renascimento do cristianismo. Não veio destruir, pelo contrário, veio dar uma explicação. Porque tudo que nós aprendemos na doutrina espírita não é uma criação da doutrina e nem dos espíritos. É uma explicação, uma apresentação de tudo aquilo que já existia, e sempre existiu, né? Sempre existiu,
e existirá no universo, principalmente quando se trata das leis morais, leis que regem o universo, leis de Deus, leis imutáveis. E essa é a visão que nós temos, por exemplo, quando nós percebemos ou temos contato, ou até mesmo conosco, quando nós vemos, né, alguém com uma certa problemática, uma certa deficiência, ou vivenciando um processo de desequilíbrio, porque tudo tem uma explicação na lei de causa e efeito. Tudo. Absolutamente nada, como nós aprendemos nesse mundo, acontece por acaso. E Allan Kardec, quando ele nos apresenta o Espiritismo, vem nos trazer a parte, né? A gente sabe que o Espiritismo ele monta um tripé. A gente tem a parte filosófica, que é ali no livro dos Espíritos, que é a primeira obra codificada pelo Allan Kardec, e nós temos o livro dos Médiuns, que é a parte científica, e temos a parte evangélica, ou a parte moral, que nós chamamos de parte religiosa, né? Que é a religião. Forma aquele tripé, filosofia, ciência e religião. E, na verdade, a gente vai tendo a compreensão que não é uma religião, conforme eu sempre falo, não é uma religião igrejista. Kardec teve essa preocupação de que o Espiritismo viesse no futuro se tornar um processo idêntico a uma igreja. Então ele vai dizer claramente, nos apresentando uma visão de religião no sentido filosófico. Qual é o sentido filosófico da religião? É no sentido de religare, quando tem essa ligação do homem para com Deus, né? Então, na visão religiosa, quando a gente vai fazer uma leitura do Evangelho, e se a gente não tiver aquela visão espiritual, porque é uma coisa que nós temos que compreender, que quando Jesus veio a esse planeta e ele apresentou a sua mensagem, ele não tinha preocupação nenhuma com questões materiais. Nenhuma. Tudo que Jesus pregou, tudo que ele apresentou. Tanto é que Emmanuel vai nos dizer assim, olha, quando ele referia-se às parábolas do Cristo, Emmanuel vem nos afirmar que as parábolas foram sementes que foram plantadas naquela época e que germinariam, como germinaram em árvore frondosa de bondade e misericórdia. E eu não diria somente as parábolas, realmente nós poderíamos acrescentar que toda a mensagem de Jesus são mensagens que hoje para a gente é uma árvore frondosa de bondade e de misericórdia. Então, quando nós estamos estudando a mensagem do Cristo, a gente tem que tirar de lado aquela letra que mata e colocar o espírito que vivifica. E essa é a função da doutrina espírita. Porque quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que perdeu a visão, uma pessoa cega, vem aquele questionamento, né? Por quê? E aí a gente poderia ampliar para todas as deficiências físicas, mas como o nosso assunto está direcionado mais à questão da visão, a gente pensa assim, nossa, por que essa pessoa tem essa dificuldade para enxergar? Ou não enxerga? Tem a dificuldade, que é a baixa visão, mas tem a cegueira total, que é a pessoa que não enxerga em hipótese alguma. Algumas nascem, né? Processo de nascença, outras vão perdendo essa visão ao longo da sua caminhada, da sua jornada, né, da sua vivência. Por quê? Qual é o motivo? O que levou uma pessoa a ter essa deficiência? Nós estávamos lendo o livro Os Mensageiros, e me veio um caso do espírito Monteiro. Porque Monteiro, ele vai narrar a história dele, né? O livro do Mensageiro eu acho tão interessante porque ele mais parece uma terapia de grupo, né? Quando a gente está lendo ali o início, eu acho bem bacana aqueles irmãos ali reunidos, cada um contando, falando, né, dos seus processos, dos seus fracassos enquanto encarnados, né? E cada um vai contando o seu caso. Mas Monteiro, ele relata o caso dele. Ele vem dizer que ele passou 30 anos em nosso lar, se preparando para o reencarne. Ele ia reencarnar como espírita, como naquela época, né, em 1948, ele coloca o nome de doutrinador, que hoje nós chamamos de
orientador, aqueles irmãos que conversam com os espíritos desencarnados. Numa reunião mediúnica, eles conversam, eles orientam, né? Eles aconselham, enfim. Algumas casas ainda chamam de doutrinador, né? Outros chamam de orientador, dialogador, né? Vários nomes. Naquela época ele era doutrinador, e ele vai relatando o caso dele. Então, quando ele diz assim, olha, a minha queda se deu pelo mau uso dos sentidos. É a primeira colocação dele. Eu caí porque eu usei de forma errônea os meus sentidos. Aí a gente pensa assim, mas que sentido ele estava falando? O primeiro sentido, a gente poderia ver que nós não temos mais 5, né? São 6, com a questão mediúnica, né? Mas a gente vive hoje no mundo material e a gente se relaciona de uma forma muito ampla conosco e com a sociedade e com todos os demais irmãos através de 5 sentidos: olfato, tato, audição, visão e paladar, não é? Então são esses 5 sentidos. É como se nós vivêssemos desse mundaréu, essa coisa enorme, gigantesca, e todas as nossas relações se dão por 5 buraquinhos, que são esses 5 sentidos. Então esses 5 sentidos levam o espírito à falência espiritual, da forma como eles serão utilizados. A gente poderia dizer o 6º, que é a mediunidade, que é um sentido já muito bem comprovado pela parapsicologia. Então ele fala dessa queda. E a gente vai lendo, de alguma forma mais contundente, algumas obras básicas, principalmente de André Luiz e de Emmanuel, a gente vai percebendo que são os dois que mais direcionam a queda do espírito. A visão e aliás, a visão e a audição. Desculpa, a visão e a audição. São os dois que mais levam à queda do ser espiritual. Por isso é que em Mateus, nós vamos ver no capítulo 8 do Evangelho, aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados puros de coração, quando Jesus disse assim, olha, se a sua mão, se o seu olho, se a sua boca é motivo de escândalo, cortai-os, jogai-os fora. É melhor entrar na vida tendo só uma mão, só um olho, só uma boca, né, só um nariz, do que terdes 2 e seres motivo de escândalo. E o escândalo aqui, que os espíritos se referem, não é gritar, uma algazarra, uma bagunça, não. O escândalo é no sentido de queda, de falência, de não cumprir aquele planejamento reencarnatório que nós escolhemos. Então, muitas vezes nós escolhemos nascer cego, surdo, mudo, por aí vai, né? E tantas outras deficiências que nós temos. Por quê? Pela percepção que a gente vai ter que, se eu usar um daqueles processos, não usar aqueles sentidos, né, um daqueles membros, será motivo de queda para mim, né, para o espírito. Então é preferível que você entre nesse mundo material, que você reencarna com uma certa deficiência, do que ter a perfeição corporal e cair em falência. Aí eu lembrei do Monteiro, olha só como usa mal o sentido. No caso dele, utilizou o sentido à mediunidade, né, porque ele vinha com essa ideia de trabalhar a mediunidade na orientação dos espíritos amigos e faliu. Se deixou levar pela ganância, né, pela aquela coisa, a empáfia, pela inteligência, porque ele se colocava acima do bem e do mal, era mais inteligente do que os espíritos que se aproximavam ali, né, para receber as orientações. Ele começou a questionar coisas que não tinham nada a ver, a mostrar para aquele espírito que ele era poderoso, então ele acabou se deixando levar. E quase sempre nós caímos pela falta, a maneira errônea que nós utilizamos a nossa visão. Porque é pela visão que nós começamos o julgamento. É o que Emmanuel vem nos falar assim, ele fala assim, olha, na vida social que nós estamos, a maioria das pessoas enxergam, pouquíssimas conseguem ver. Então ele está dando um direcionamento para a gente, assim, olha, que nós vivemos nesse mundo, nós conseguimos enxergar muitas coisas, porque temos a audição, a visão perfeita, mas nós não conseguimos ver. Parece um contraditório, né? Como é que eu enxergo e não vejo? Nós estamos agora no Nordeste, lá em João Pessoa, e lá nós participamos de um grupo espírita chamado Viana de Carvalho. É uma casinha muito pequena,
pequenininha mesmo. E lá tem uma atividade que é chamada Campanha de Fraternidade, Campanha Francisco de Assis. É uma campanha que funciona 24 horas, porque ela, além de funcionar 24 horas, porque ela funciona via WhatsApp, mas também tem aquelas reuniões esporádicas. E tem um trabalho que eles fazem lá, que é muito interessante, que é um trabalho de uma vez à noite, o sábado à noite, das 17 até as 23 horas. O grupo se reúne na casa e se dirige a determinados locais, levando o alimento, levando pão, sanduíche, cachorro quente, bolo, salgado, enfim, café, suco, água, para aqueles irmãos que em situação de rua. Além daqueles irmãos em situação de rua, eles também acolhem os animais. Por isso a campanha Francisco de Assis. Eles levam ração. E o que me chamou a atenção foi que durante essa campanha, por exemplo, um cachorro era atropelado em algum local. Olha, um cachorro foi atropelado, alguém pode ir lá recolher e levar até a veterinária. Enfim, alguém pegava aquele cachorro e levava até a clínica veterinária. Eu falei, nossa, a gente participando, e nesse momento é que você começa a ver as pessoas, e não somente enxergar. Porque a gente passa diretamente, quantas vezes nós já passamos aqui por irmãos dormindo ao relento, Às vezes um cachorro ali, que foi atropelado, está ali chorando de dor, alguém que está numa situação delicada, a gente passa, às vezes a gente até leva aquele pensamento, oh meu Deus, cuida daquele ser, cuida dele, cuida dela, A gente segue a nossa viagem, a nossa caminhada, Às vezes no nosso inconsciente a gente tem a preocupação, mas no consciente aquela coisa não é problema meu, não é problema nosso, quer dizer, eu enxerguei, mas eu não vi, porque a ideia de Emmanuel é exatamente nos alertar para essa questão, para que a gente possa estar deixando de enxergar e passar a ver, passar a ter um entendimento mais profundo da dor do outro, compreender o processo que graça no outro, e entender que de alguma forma ou de outra nós somos responsáveis sim, porque nós hoje estamos numa reencarnação desse orbe terrestre, todos nós estamos caminhando para que o planeta evolua. E o planeta só vai evoluir quando nós estivermos, aí Kardec, os Espíritos vão dizer, Allan Kardec, na questão 1019 do Livro dos Espíritos, a última, que esse planeta só será melhorado, transformado, quando os espíritos bons vierem habitá-los. E nós seremos, talvez, provavelmente, seremos um desses espíritos. Então, o que nós temos que ter a compreensão é porque nessa mesma mensagem, aí eu vou adentrar um pouco mais naquilo que a gente está querendo, é que tem um caso bem interessante nesse capítulo, no início do capítulo, que é do espírito cura de Ars, ou espírito Vianney. Quando ele é invocado, aparecer uma reunião, eu acredito uma reunião mediúnica, para curar uma criança cega, uma menina cega. E esse espírito, eu fui ver um pouco a história dele, ele foi um padre no século XIX, e ele era um padre analfabeto, mas ele se dedicava tanto, mas tanto aos mais necessitados, que de alguma forma ele desenvolveu a capacidade de cura. Então no início do século XIX, ele era procurado lá no norte da França, que é Ars, é uma cidadezinha aqui ali perto de Lyon, eu não sei se ainda acho que existe até hoje, mas ele morava lá, por isso que é cura de Ars, um cura, ou seja, um espírito que curava nessa cidadezinha de Ars, o nome dele é Vianney. E naquela época ele curava muitas pessoas, principalmente crianças, pela bondade que ele apresentava durante toda a vida dele. Então, nessa reunião, ele é chamado a impor a mão sobre uma doente, uma pessoa cega. E ele fala assim, olha, você me evocou para que eu possa curá-la? Não sou eu que curo. Quem cura é Deus, porque Deus é que permite a cura. Mas pensa bem, se eu te curar da sua cegueira, a sua queda não será maior? Porque você está cega nessa condição, não é por acaso. Aprenda a olhar, a enxergar de outra forma, a ver de outra maneira. Dizendo assim, olha, veja isso como
uma graça. Veja isso e tenha isso como a oportunidade profunda que Deus está te dando para que você possa evoluir. É claro que é difícil até para a gente hoje que tem o conhecimento, a gente aceitar uma deficiência, né? Eu mesmo tenho a deficiência auditiva há muitos anos. Eu passei um bom tempo da minha existência não aceitando a deficiência, não aceitava. Mesmo quando tive a oportunidade dada aí pelos espíritos amigos, através da tecnologia, quando os aparelhos auditivos chegaram, né? Eu me lembro que o primeiro aparelho que eu comprei, eu andava assim, ó. Ele era tão pesado, né? Que a gente colocava no ouvido, eu tinha que levar, você botava, ele puxava, eu levantava. Aí a tecnologia foi evoluindo, hoje já temos aparelhos auditivos aí quase praticamente imperceptíveis. Então não é fácil a gente aceitar uma deficiência, né? Mas a gente tem que compreender que toda ela tem um objetivo comum, ela tem um porquê, ela tem um motivo. É um processo pedagógico, é um processo educacional e não um castigo que Deus nos apresenta. E quando a gente fala de cura, nós vamos ver uma cura importantíssima que Jesus nos apresentou e que está em Moisés, Marcos e Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. É a cura do cego de Jericó, ou a cura de Bartimeu. Gente, é uma das parábolas mais bonitas, um dos ensinamentos mais bonitos que nós temos no Evangelho. Porque, como eu disse a vocês, uma leitura ela não pode ser interpretada de uma forma literal. Ela não pode ser levada ao pé da letra, né? Porque se você for ler aquela mensagem, você vai dizer assim, olha, Jesus chegou em Jericó, ele estava saindo para Jerusalém, e ali naquela porta tinha um cego, e vendo aquela multidão, né, porque ele não enxergava, ele ouvindo, né, e ele começou a gritar, filho de Davi, e mesmo a multidão dizendo, olha, fica calado, você está aprontando, não grita, não faça arruaça, né? Ele continuou, filho de Davi, e Jesus fala assim, olha, traga ele até a mim. Então duas pessoas vão lá, pegam um cego, apresentam até Jesus, e Jesus fala assim, o que você quer que eu faça? Que o Senhor me cure. A tua fé te curou. Veja, a tua fé te curou. E Bartimeu, que era o nome do cego, foi seguir Jesus. Uma interpretação literal, o que nós teríamos? Que Jesus operava milagres, não é o que a gente vê nas curas? A gente não vê as curas do Cristo como milagres? Quando você não tem a compreensão profunda, por que Jesus fazia aquilo? Inclusive a gente começa até a questionar por que Jesus curava uns e outros não. E a gente via perfeitamente, Jesus falava assim, olha, não foi eu que curou, não é quem te curou, foi a tua fé que te curou, né? Porque a gente vai entendendo, e aqui está no capítulo 19 do Evangelho, quando os Espíritos falam que a fé remove montanhas, o sentido figurado, profundo, é que a fé ela é tão poderosa para quem a possui, que ela pode tornar o possível, o impossível no possível. Então, numa visão estritamente literal, individualista, às vezes, levando ao pé da letra, é isso, é a questão do milagre, mostrando que Jesus fazia milagres. Mostrando que Jesus curava a todos que o procuravam, né? Ou todos, ou quase todos, né? Geralmente, quando a gente vai ver, a gente vê que quase todos que o procuravam recebiam aquela cura. E hoje a gente poderia até pensar, mas Jesus não estava derrogando uma lei de causa e efeito, já que a pessoa nasceu cega, por que ela recebia aquela cura, né? Se livrava daquele processo. E a gente vai vendo que não é da forma literalista como nós imaginamos, porque Jesus ele conhecia todo o mecanismo de cura que graça na natureza. Pelo magnetismo dele, sabia utilizar aquilo ali, porque ele era perfeito, era um médico perfeito. Hoje, se a gente fizer uma comparação, muitas pessoas têm a mesma doença, umas vão ao médico e recebem a cura, outras não, continuam com aquela doença. Então, Jesus sabia como curar, ele utilizava mecanismos retirados da natureza. Mas sempre a gente vai perceber que ele elencava, foi a tua fé que te curou, não fui eu. E a gente poderia ver também que aquelas pessoas que se curavam, eram pessoas que já passaram, haviam já cumprido aquele tempo possuindo aquele defeito ou aquela deficiência. Então já haviam cumprido. E aí
deveriam, né, sanar aquela doença ou aquela deficiência e eles continuarem a vida dele, porque muitos no mundo atual isso acontece, né? Às vezes a gente está numa doença aí profunda e somos curados, né? E é como se dissesse assim, olha, você foi curado, mas não volte no mesmo erro, né? Mude o seu comportamento, porque a fé te curou. Porém, se você não modificar, essa doença ou essa deficiência pode voltar. Mas vamos lá numa visão espírita ou numa visão espiritual do cego de Bartimeu. Olha só que interessante. O espírito Amélia Rodrigues vai nos falar no livro Caminhando com Jesus. Ela vai trazer uma explicação muito singela sobre essa passagem. Por quê? Porque Jesus estava em Cafarnaum, uma cidade acima. Ele descia para descia para Jerusalém. Se a gente analisar naquele tempo, ele ia caminhar mais ou menos 200 quilômetros de Cafarnaum para Jerusalém. Seria a última entrada dele em Jerusalém. Seria o último momento dele. Ele havia caminhado aproximadamente 170 quilômetros, porque ele chegou a Jericó. Mais 30 quilômetros para chegar em Jerusalém. Jericó era uma cidade considerada a cidade dos prazeres, a cidade da sensualidade, a cidade dos ricos, a cidade que cheirava os processos, né, os prazeres materiais. Tanto é que quando a gente vai ler, por exemplo, a parábola do bom samaritano, a gente vai ver lá que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Porque ele vai nos dar uma ideia de descer, ou seja, o homem está descendo para Jerusalém, que já é o oposto, que é a cidade santa, que era a cidade do templo, e era considerada a cidade espiritual. Então, numa visão espiritualista, a gente poderia dizer assim, olha, quem desce de Jericó para Jerusalém está descendo do plano material e adentrando no plano espiritual. Sai daquele processo extremamente materialista para uma elevação espiritual, né? Ele ia para Jerusalém. Então ele está saindo de Jericó e ele encontra um cego que estava a pedir. Porque cego, naquele tempo, as pessoas deficientes eram marginalizadas, ficavam à margem da sociedade. Porque tinha uma visão muito clara. As pessoas que nasciam com deficiência naquele tempo era uma vingança, era um castigo de Deus. Então, eram pessoas que ninguém queria um contato. Eles ficavam à margem da sociedade. Eles ficavam no portão de fora. Eles não tinham acesso nem à cidade de Jericó. Tanto é que Jesus estava saindo de Jericó. E aí, quando ele sai de Jericó, ele encontra com o cego, né? Olha que interessante. A gente vai ver em Marcos que fala que é Bartimeu. Lucas fala que ele estava entrando em Jericó, e Mateus relata que são dois cegos. Mas eu vou ficar com a de Marcos exatamente pelo nome. Bartimeu. Não é que o nome dele fosse Bartimeu, né? Ele era filho de Timeu, porque Bar, etimologicamente falando, significa filho. E Timeu era o pai dele, por isso que ele é chamado de Bartimeu. E aí Bartimeu, esse cego, ouvindo aquela multidão, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, me cura. E olha que interessante a questão, porque quando Jesus manda chamá-lo para buscá-lo, e a gente pensa assim, nossa, Jesus já havia caminhado 170, 180 quilômetros. Ele não poderia caminhar 10 metros e se dirigir até o Bartimeu para curá-lo? Né? Porque, na verdade, o que Jesus queria nos apresentar naquele momento? Ele queria ter a percepção de que Bartimeu realmente queria ser curado, porque muitas vezes a gente quer ser curado de uma doença, mas nós não fazemos esforço nenhum. Então você imagina um cego caminhar uns 50 metros, mais ou menos, né, para se dirigir até um determinado local. Ia ser um esforço tremendo. Então era um esforço que ele tinha que fazer para se dirigir até Jesus, que Jesus poderia se dirigir até ele. Só que antes de Bartimeu se dirigir ao Cristo, Bartimeu lança fora a sua capa. Para Amélia Rodrigues, aquela capa tem um significado profundo, por quê? Porque é uma expressão materialista. É uma visão materialista. Naquele tempo,
para os cegos, ou para os deficientes, era uma identidade. Era o único bem material que eles possuíam, porque o cego, por exemplo, eles poderiam dormir com aquela capa, colocar no chão para sentar, né? Demarcar o local. Então, para eles era um tesouro enorme, né? E quando ele se dirige a Jesus, ele deixa a sua capa, ele estava demonstrando uma fé profunda, tendo a certeza absoluta que ele seria curado. Então é como se ele estivesse deixando bem o tesouro dele para trás para ir ao alcance de um tesouro, de um ganho maior. Então ele demonstrou uma fé profunda ao se dirigir ao Cristo. Porém, a coisa que mais chama a atenção é que Jesus, diante de um cego, diante de uma pessoa que não enxergava nada, ele pergunta: o que queres que eu faça? Poxa, fica até pensando, como é que pode? Jesus estava brincando com Bartimeu? Está vendo que o rapaz era cego, que não enxergava nada, que está ali pedindo alguma coisa, e Jesus fala assim: mas vem cá, o que você quer que eu faça? Veja bem essa pergunta do Cristo. Porque às vezes a gente se vacila, nós nos vacilamos diante de um questionamento desse. O que você quer que eu faça? Porque Jesus, quando ele faz essa pergunta, ele queria ter a certeza absoluta do que Bartimeu queria. Porque Bartimeu, a partir daquele momento, teria uma nova visão, uma nova vida, teria um novo comportamento, teria novas atitudes. Ele teria uma forma totalmente diferenciada de viver. Será que ele conseguiria? Será que ele não poderia, naquele momento, voltar a cair em tentação? Mas a gente vai concluindo que no momento que ele diz a Jesus que eu veja, ele, na verdade, espiritualmente, ele já estava curado. Só faltava ele curar-se do corpo, do físico, da matéria, que era voltar a ver, que era enxergar. E ele volta a enxergar. E naquele momento, ele segue a Jesus até Jerusalém. Tá? Bom, o que nós podemos aprender dessa mensagem? A gente vai fazer um exercício mental agora, porque é algo que a gente vai construir, e é uma orientação do Espírito Emmanuel, nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, que a nossa irmã leu, eu até trouxe o meu também, porque ele vai falar para a gente, o Emmanuel, sobre o cego de Jericó. Ele vai nos apresentar o cego de Jericó. E ele diz assim, e aí é para vocês fazerem o exercício mental. Imaginemos, vou contar a história para a gente entrar no posicionamento de Emmanuel. Imaginemos que o Jesus se apresente aqui agora. Ele entra, ele vem aqui à frente, e ele vai chamando de um por um, porque ele sabe o nome de cada um que aqui se encontra, para vir até ele. Aí vocês vão, né, depois da prece, já todos harmonizados, com certeza equilibrados, tudo que receberam aqui, e se dirige a Jesus. No exercício mental, ele vai perguntar assim: o que você quer de mim? O que você quer que eu faça por você? Claro que de uma forma individual, cada um vai fazer o seu pedido, não é? Porém, o que normalmente nós iríamos pedir para Jesus? Ah, Cristo, que o mundo tenha paz, que acabe as guerras, que acabe os conflitos, que acabe a fome, que os nossos irmãos recebam amor, não é isso? Talvez alguns mais afoitos, aproveitando a oportunidade, já pensou diante do mestre, né? O dono aí do... Não, pô, eu quero ganhar na loteria, aqui está na Mega Sena aí. Não sei se eu estou na Mega Sena sozinho, não. Só me dá aí um pouquinho para eu comprar um carro, né? Então,
É de cada um, mas a pergunta vai continuar. O que você quer que eu faça? Aí Emmanuel, nesse exercício mental que ele nos apresenta, ele fala assim, na verdade, todos nós tínhamos que agir igual Bartimeu, que eu veja. Mas peraí, eu enxergo, eu estou vendo, eu não sou cego. Mas aí Emmanuel vai mais profundamente, ele vai falar assim, olha, claro, absolutamente tudo aquilo que nós pedimos são coisas válidas, são coisas necessárias, a paz é necessária, a tranquilidade, o amor, tudo isso são coisas necessárias. Mas como é que eu tenho que agir igual Bartimeu? Que eu veja. Porque voltemos àquela ideia inicial. Porque, a princípio, eu só estou enxergando, eu não estou vendo. Que eu veja o quê? Que eu veja algo que eu ainda não consegui ver. Que eu veja qual é o motivo de determinada dor. Que eu veja qual é o motivo de determinado desequilíbrio. Que eu veja qual é o objetivo de determinada situação, de determinado problema. Que eu veja o meu próximo com um outro olhar. Que eu veja. Porque até então todos nós somos cegos. Nós enxergamos com o olho físico, mas somos cegos do olho espiritual. E Bartimeu, quando ele enxerga e ele vai seguir Jesus, é porque ele naquele momento, ele passou a ver, a enxergar, né, com os olhos do corpo, mas principalmente, ele passou a ver. Ele passou a ver. E o nosso objetivo aqui, enquanto espíritas, isso, é que a gente consiga ver o nosso próximo. É que eu possa me perguntar, né? Claro que nós não vamos abraçar o mundo, melhorar a situação de todo mundo. A gente sabe das nossas limitações, dos cuidados, enfim, a gente sabe de coisas que nós podemos ou não podemos fazer. Mas eu tenho que ter essa concepção de que eu posso fazer um pouco mais daquilo que eu estou fazendo. Mas por que eu não faço? Porque ainda não consegui ver. Eu não consegui ver. E às vezes a gente não consegue ver porque o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa insensatez, né? E tanto outros sentimentos negativos, eles nos abraçam, são tão fortes dentro de nós que faz com que não nos deixa ver de outra forma. Então que nós possamos pedir a Jesus isso, que eu veja, que eu mude a minha maneira de analisar as coisas, que eu mude a minha forma de perceber as coisas, que eu mude a forma como eu ajo diante de uma dor, diante de um necessitado. Porque eu aprendi isso nessa nossa participação nessa campanha. Eu nunca na minha vida imaginei, falei, gente, como é que uma casa espírita ia ter uma preocupação com certos animais? Esses animais que eles recolhem, e a gente vai percebendo mesmo o amor que eles têm pelos animais. Eles são encaminhados a uma clínica veterinária, dali aquela clínica né, faz todo o tratamento, aquele animal é encaminhado lá para uma senhora que cuida, essa senhora tem todo o amparo da casa, e, como é que nós vamos pagar a clínica? Aí se vira nos 30 anos para pagar, a vaquinha dali, vende, está aqui, enfim, eu sei que o animal, ele é socorrido. Não tem preocupação com o futuro, tem preocupação com agora, porque está ali precisando, então vamos fazer, o resto a gente vai se organizando, né? Porque a gente sabe que quando a gente se propõe a fazer o bem, a gente vai encontrar toda a força possível, né? E todo o amparo necessário para que aquele bem ele seja feito, né? Agora, o problema é que eu não estou vendo. Eu não vejo, perpassa por aquela questão, às vezes eu falo claramente, é que eu não vejo porque eu não quero fazer. Eu não vejo porque eu acho que não é do meu interesse, não é meu problema. Né? Tipo assim, isso não é problema meu, né? A pessoa, e a gente vem à casa espírita,
ouve tantas coisas bonitas, né? Porque a gente sabe, como nós aprendemos aqui, que é o cristianismo redivivo, e a gente só vai evoluindo, fazendo bem, dando preferência às coisas espirituais em detrimento das coisas materiais. Mesmo assim, nós colocamos em prática esse freio, que não nos permite pisar no acelerador. Mas que bom que a gente vai ter sempre uma oportunidade, sempre um recomeço, através da lei da reencarnação, e contando sempre com o amparo dos espíritos amigos, porque eles estão sempre conosco, nos ajudando e nos auxiliando. Então, se eu quero ver, eu tenho que ter a certeza de que é isso que eu quero. E a certeza que nós temos é quando nós nos tornamos espíritas. Porque a visão espírita, não que a doutrina espírita seja melhor do que as outras, não é nesse sentido. Não é disso que a gente está falando. Porque a doutrina espírita, ela nos dá uma outra ideia, ela nos dá uma outra visão. A gente costuma dizer que a doutrina espírita é um conjunto de comportamento, é a filosofia de comportamento. Por isso é que Kardec não tem essa preocupação de chamá-la de religião, né? A gente sabe que uma pessoa pode ser espírita e continuar católica, evangélica, se ela não quiser ser até ateia, não acreditar em Deus, mas desde que ela possa acreditar em os preceitos apresentados pela doutrina espírita, sem problema nenhum. Problema nenhum. Você pode sair daqui lá para ver a missa, a hóstia, não tem problema. Porque ela não te impõe essa obrigatoriedade de você se tornar uma religião, tornar um espírita, né? Eu vi uma vez o Divaldo apresentando, que ele falou o seguinte: olha, eu conheci tanta gente ateia que era espírita, e conheci tanta pessoa espírita que era ateia. Poxa, mas não dá para a gente nem para formular como é que pode uma pessoa ateia ser espírita. Vai ser provavelmente pela forma, porque tem pessoas que falam assim: olha, eu não acredito em Deus, acho que Deus nada. Mas de repente ele está ali sentado conversando que não acredita em Deus, passa uma criança com uma fome tremenda: ô moço, me dá um pouquinho ali, não pensa duas vezes, vai ali, coloca a mão no bolso, pega a melhor comida, dá para ele. Mas, enquanto às vezes aquela pessoa que se diz cristã, não vou dar não, porque essa criança tinha que estar na escola, está aí pedindo. Quer dizer, a gente vai criando um mecanismo para não ver. Apesar de estar enxergando a necessidade, mas eu não estou vendo a necessidade, né? Então que a gente possa pedir a Jesus, que eu veja, agir como Bartimeu. E eu agir como Bartimeu é exatamente mudar, trabalhar para buscar essa transformação. Porque quando ele passa a seguir Jesus, e ali a gente pode até analisar uma coisa muito importante, porque Jesus estava com a multidão, e aquela multidão estava seguindo Jesus até Jerusalém. E a coisa interessante nisso tudo é porque aquela multidão estava aplaudindo Jesus, estava ali do lado de Jesus, né? Aquele pessoal, todo mundo, como eu diria, extasiado com aquilo que Jesus falava, com aquilo que Jesus pregava, com aquilo que Jesus fazia, enfim, seguindo Jesus a Jerusalém. Porém, pouco tempo depois, muitas daquelas pessoas estavam ali fazendo o quê? Escolhendo Barrabás e condenando a Jesus. Pessoas que viam ou enxergavam Cristo, mas não conseguiam vê-lo. Andava com ele, dizia que amava, né? Como a gente vai ver o próprio Judas, que o traiu com beijo. A gente vai ver os apóstolos, depois da crucificação, quem é que estava ali com Jesus? Somente, podemos dizer, o João, que era o mais jovem, né? Talvez não tivesse nem a compreensão do que estava acontecendo, de uma forma mais direta, e Madalena, ou seja, aquelas pessoas que estavam com Cristo durante as suas pregações. Então, cadê os demais? Seus discípulos, apóstolos, né? Então, assim, pessoas que enxergavam, mas não conseguiam vê-lo. É o que muitas vezes nós fazemos. A gente consegue enxergar Jesus. Onde é que nós enxergamos Jesus? Na casa espírita, porque aqui nós nos tornamos os melhores, né? Os mais bonitinhos, pessoas maravilhosas. Aqui dentro nós somos seres perfeitos, não somos? Aqui dentro a gente vê Jesus. Mas quando eu saio dessa instituição, quando eu saio dessa casa, quem verdadeiramente eu sou? O que eu estou vendo?
Aí, geralmente, quando alguém passa, a gente comete um ato falho, nós realmente revidamos na mesma moeda, pagamos na mesma moeda. A gente, paciência mesmo, vai para o espaço, né? Aqui nós somos pessoas pacientíssimas, porém, fora daqui nós somos pessoas quase que... né? Então, é isso que a gente tem que analisar. Porque eu não posso enxergar, ver Jesus só aqui dentro, eu tenho que ver ele em todo e qualquer lugar. Eu tenho que ver onde eu estiver, é eu que tenho que ver. Porque para que ele venha até mim, mas eu tenho que me movimentar, eu tenho que fazer igual Bartimeu, com todas as minhas dificuldades, com todos os meus problemas, né, com tudo aquilo que me impeça de caminhar, mas eu tenho que fazer um esforço, às vezes, descomunal, para sair da minha zona de conforto e me dirigir ao Cristo. Porque quando eu peço a Ele que me cure, que eu veja, eu tenho que ter a certeza absoluta, porque quando eu peço que eu veja, eu estou fazendo um contrato com Cristo. É a certeza absoluta de que a minha fé fortalecida, a minha fé raciocinada e verdadeira, vai fazer com que o meu caminhar não mire somente o meu enxergar, mas principalmente o meu ver, né? Porque eu vou estar vendo de uma outra forma, eu vou estar percebendo de uma outra maneira, tá? Então é essa a mensagem que eu queria trazer a vocês. Agradecer a casa mais uma vez pela oportunidade e pedir a Jesus que nos ampare, que nos fortaleça e que permaneça conosco sempre, viu? Obrigado pela paciência, que Jesus nos abençoe.